Você já observou que o mais importante não é como começamos uma caminhada, uma jornada, uma corrida, e sim se chegamos e como chegamos? Hoje nós estamos lendo o capítulo 26 do livro de Números. E nesse capítulo eu quero chamar a sua atenção. Há uma relação de obediência e submissão ao Senhor. O capítulo começa com Deus determinando Moisés a fazer um censo, contar os homens prontos para a guerra, prontos para conquistar Canaã. E além do censo, era importante dividir por tribos, e esse censo não era apenas na perspectiva da organização, era muito mais do que isso. Era uma demonstração da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus, da promessa do Senhor. O último versículo, a última frase desse capítulo termina assim: todos morreram no deserto, menos Caleb e Josué. Números 26, verso 65. É tão interessante que a geração que saiu do Egito não conseguiu ver Canaã. Isso tudo por causa da desobediência, por causa da rebeldia contra Deus. Porque aquele povo que sai do Egito e em vários momentos reclamam das bênçãos do Senhor, reclamam do cuidado do Senhor, dizem estarem sentindo saudade do tempo de escravidão. Mas Deus faz o convite. Vamos comigo, sigam comigo, me acompanhem, me obedeçam. E o povo rejeitando o tempo inteiro. Mas Deus cumpre a sua promessa. Aquela geração não pôs os pés em Canaã, mas os seus filhos e os filhos dos seus filhos conseguiram vivenciar essa experiência maravilhosa da terra da promessa e principalmente da vitória do Senhor. 2 homens permaneceram, Josué e Caleb. Eles foram separados por Deus porque em vários momentos, em várias circunstâncias, eles demonstraram fé, confiança, obediência ao Senhor. E aí, quando eu olho para a experiência de Josué e Caleb, eu pergunto: qual tem sido a nossa atitude? Se é pelo nosso padrão de obediência e de fé, nós vamos permanecer no deserto ou vamos conquistar as promessas do Senhor? Afinal de contas, Deus respeita, e respeita muito, as nossas escolhas. Só que o próprio Deus diz também: assumam as consequências das escolhas de vocês. Está preparado para assumir as consequências? Ou está preparado para viver uma experiência extraordinária com o Senhor? Eu tenho que obedecer a Deus, essa é a minha escolha. Eu tenho que viver dia a dia na presença do Senhor. É isso que Deus espera de mim e espera de você. Quando eu olho para Jesus, o Cristo, o Novo Testamento, lá em Filipenses capítulo 2, verso 8, diz assim: ele foi obediente até a morte de cruz. Jesus nos dá uma lição maravilhosa de obediência. Jesus nos mostra o que significa obedecer ao Senhor. E aí, quando eu olho para a obediência de Jesus, o Cristo, a cruz que parecia ser uma derrota é vitória. A cruz que poderia parecer fraqueza é força. A cruz que parecia que tudo estava perdido significa vitória. É na cruz que nós encontramos salvação, restauração, vida eterna. Então hoje, quando a gente olha para a cruz de Cristo, eu quero te fazer um convite. Não faça com que o sacrifício de Jesus Cristo ali naquela cruz seja vão para a sua vida, porque Jesus espera que não só reconheçamos Ele como Salvador, mas principalmente como Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A cruz não derrotou o meu Senhor. Pelo contrário,
A morte é que foi derrotada e por isso nós podemos cantar vitórias. Então, estamos aqui. Precisamos fazer escolhas. Existem dois caminhos diante de nós: obedecer ou desobedecer. A escolha é sua. Você tem duas opções. Você tem liberdade. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. E hoje, a obediência vai definir o lugar que você estará amanhã. Se no deserto ou se em Canaã. Obedeça, confie, permaneça. Porque o resultado da obediência é sempre vida. Vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.